Existe algo aqui que a gente precisa compreender. A ciência desse momento, ela já é atenção. Ela já é uma atenção natural. Naturalmente, você está em atenção. O seu natural estado de percepção de momento é já um estado de atenção completa. Evidente que a nossa forma de estar sempre interagindo com a experiência a partir do passado está o tempo inteiro desdizendo isso que estamos colocando aqui. Reprovando isso que estamos colocando aqui. É paradoxal. Esse momento aqui é um momento de atenção plena para todos vocês. E, no entanto, essa atenção plena é algo que a gente precisa aprender a assumir para, de fato, poder viver isso. Veja, estamos diante de algo que está presente, mas a nossa forma de entrar em contato com o momento é sempre interferindo a partir do pensamento. Então estamos o tempo todo interessados em coisas, em obter ou se livrar, em rechaçar ou alcançar, em comparar, em avaliar, em nomear, em colorir o que acontece, com base no pensamento. Então, qual é a verdade desta atenção sobre esse instante? É que isso é parte do seu natural estado de ser, mas não é parte do seu modelo de existir como pessoa. Porque nesse modelo está presente o pensamento. E o pensamento em você é um elemento que nasce do passado. Vamos perceber uma coisa aqui, de grande importância. O pensamento, ele tem um determinado lugar dentro do contexto do momento presente. Mas o único lugar que o pensamento tem é de se fazer valer pela memória, quando ele se faz necessário. Nem sempre é assim. Ele, em geral, ele se faz valer pela memória exatamente quando não é necessário. Eu vou dar um exemplo. Reconhecer o rosto de alguém requer memória. E é evidente que se você é casado e não reconhece o rosto do marido ou da esposa, você vai ter problema se encontrar outra pessoa e confundir os rostos. E se a sua esposa for gêmeas, aí complica ainda mais, ou o seu marido. Então, se faz necessário a memória, sim, nesse momento, mas apenas para isso. Só que você, como marido, não tem só uma memória do rosto ou dos trejeitos dela. Você tem uma memória psicológica do que ela representa para você. Gente, percebam a importância disso. O que ocorre conosco nesse contato, desse instante, nesse momento, que nos tira desta visão de atenção sobre o que está aqui? Simplesmente como isso aqui sendo o real, sendo a realidade do momento presente. O que nos tira disso é esta memória psicológica, como eu tenho chamado. É esse modelo de pensamento que nos reporta, que nos dá uma reportagem, que nos dá uma história que vem do passado. Então, o seu contato
com a memória é fundamental. A experiência com base na memória é fundamental, mas apenas a experiência não psicológica, a experiência sem o experimentador psicológico. Esse experimentador psicológico é o eu, é o mim. Lugar para essa memória, que eu tenho chamado de prática objetiva, funcional, o lugar disso na nossa vida é de grande importância e, no entanto, é só uma pequena parcela, uma pequena fatia desse bolo, de toda essa memória que trazemos. Então, do ponto de vista objetivo, prático, precisamos da memória. Ou melhor, a memória se faz presente em função e de uma forma objetiva acontece. Prática acontece. Mas a maior parte da memória que nós temos é disfuncional. Vive dando a esse sentido do eu, do ego, que por sinal é uma fraude, é uma ilusão, é uma identidade ilusória. Identidade. Então, quando eu olho para a esposa ou para o marido, eu olho a partir do passado. Observem isso em vocês. Quando você se encontra com alguém, você está se encontrando com ele ou está se encontrando com você? Sobre ele. É você sobre ele. Com ele você estaria se encontrando se apenas constatasse sua presença física, ou seus trejeitos, ou o seu jeito de parecer ser. Isso não lhe afeta em nada. Ele tem um jeito de parecer ser. Ele tem os trejeitos dele. E eu tenho uma memória dele. Mas isso não lhe afeta. Lhe traz uma afetação a nível de sentimento, de emoção, de pensamento. Te traz uma reação. Essa reação, desta qualidade, ela nasce desse fundo psicológico. E eles identificam isso, dão um nome, nomeiam como autoimagem. E é uma palavra perfeita, porque é só uma imagem do eu. Nossa relação com ele ou ela é com base na autoimagem. A autoimagem que eu tenho e a autoimagem que ela tem. Nos encontramos e o encontro entre imagens é um encontro entre passados. Não existe autoimagem sem passado, assim como não existe nenhuma memória sem a lembrança, sem o que aconteceu. O pensamento em você é memória. O pensamento em você é lembrança. Você não tem um único pensamento sem o passado, porque não tem um único pensamento sem a memória. Gente, percebam a importância disso. É algo simples, mas não é tão simples. Porque envolve autopreservação, envolve preservação e continuidade desse sentimento de autoimportância, algo puramente egocêntrico. Precisamos ficar livres dessa autoimagem. Porque essa autoimagem é que está produzindo em nossas relações os conflitos, os problemas, as desordens, as crises. Será possível uma vida livre da autoimagem? Um contato com o marido, com a esposa, com o namorado, com o colega, com alguém que você convive todos os dias, mas sem o passado dele ou dela? Isso seria possível ou não? A gente não tem referência disso.
A gente não viu nossos pais se relacionando sem autoimagem. Ela dele e ele dela. A gente não viu nossos pais vivendo assim. Você não viu seu pai se relacionar com você sem autoimagem, sem a imagem de autoridade e de controle, domínio sobre você, e você como aquela ou aquele que tinha que fazer o que ele queria porque ele desejava. Veja, estamos sempre dentro de um jogo de problema quando a autoimagem está presente. E ela o tempo todo está presente. Se a gente fosse aqui detalhar isso, a gente perceberia. É a autoimagem que carrega, por exemplo, controle sobre o outro, poder sobre o outro, domínio, dependência, medo, apego, ciúme, carência, busca de gratificação, de conforto, de aceitação, de reconhecimento. É interminável. A qualidade de vida, de relações que temos uns com os outros, com base na autoimagem, não é amor. Não, não é amor. Mas isso nos é vendido, nos é mostrado como amor. Será possível uma vida livre da autoimagem e, portanto, livre do passado? Algo possível quando você descobre o que é, nesse momento, se tornar ciente de suas reações, percebendo em si mesmo esse modelo da imagem que você tem, algo que vem do passado, que lhe faz conflitar, combater, controlar, mentir, temer o outro, a outra. O sentido do eu, do ego, não é outra coisa a não ser uma autoimagem. Todo dia vemos automóveis na estrada, mas dificilmente vemos uma autoimagem. A gente não vê a autoimagem, vê? Quantos aqui conseguem ver a autoimagem? Mas automóveis a gente vê o tempo inteiro. Mas ninguém toma ciência do movimento de duas pernas em si mesmo, desse alguém que olha a partir de um lugar, e esse lugar são suas conclusões, avaliações, esperanças e desespero nesta relação. A gente não percebe esse movimento. Não percebemos porque não estamos atentos àquilo que somos no momento em que estamos sendo. Seu jeito de falar com alguém pode estar vindo da autoimagem, ou não. Ah, não, nunca vem da autoimagem. Você diz isso porque você não vê? Os carros na estrada você vê, mas você não vê a imagem que você faz dele ou dela e não percebe de onde está vindo esta fala, esse jeito de dizer. Trazer ciência para todo o movimento do eu é compreender e perceber a estrada. O interessante é que estamos sempre olhando para o outro, não percebemos que esse olhar para o outro que nos faz julgar ele ou ela, rejeitar ele ou ela, ou querer ele ou ela mais ou menos, não percebemos que o que temos do outro é só uma projeção. Isso não diz respeito a ele de fato como ele é. Isso diz respeito à ideia que eu tenho de como ele é, ou de como eu espero que ele seja, ou deixe de ser. Puro egocentrismo, puro egoísmo, pura expressão desse movimento na estrada, desta autoimagem.
Assim são nossas relações. Romper com isso é romper com o ego, é romper com o eu. Mas como você pode romper com algo que não tem qualquer contato ou compreensão da existência dessa dada coisa? Assim, sem estudar a si mesmo, sem perceber suas reações, você não pode romper com isso. Quando você está triste ou aborrecido, chateado, enraivecido, preocupado, desejoso ou com medo, quem é você ali? Você toma ciência de suas reações e percebe o que é isso? O que é, por exemplo, o medo? O que é o desejo? O que é a preocupação? Escute, escute, escute. Eu não disse ficar preocupado, ficar com medo, ou desejoso, ou com raiva, ou aborrecido, ou chateado. Porque todo mundo fica. Eu estou dizendo, você já tomou ciência do que isso representa? Você já olhou isso de perto? Já se aproximou para ver? Não. Porque é alguém que me deixou com raiva. É algo que está me deixando com medo. Eu sei que alguma coisa eu estou desejando. Veja, é sempre superficial nossa aproximação da experiência de nossas reações internas, em razão da não aproximação da investigação sobre nós mesmos. Isso se passa conosco o tempo todo e a gente não estuda isso. E se você não estuda, não compreende como isso se processa. E se não compreende, é sempre vitimado desses quadros, desses estados internos de complicações do próprio eu. Mas nunca lhe disseram isso, nunca lhe disseram que a vida da pessoa é basicamente isso, e que ao estudar isso em si mesmo, você pode romper com isso, ir além disso. Nunca lhe disseram que é possível uma vida sem tristeza, sem preocupação, sem o conflito dos desejos, sem o problema do medo. Nunca lhe disseram que é possível uma vida assim? Eu duvido que alguém tenha dito isso para você um dia. Se seus pais não disseram e eles te amavam, ou não, eles sabiam a verdade do amor, apesar de fazerem tudo por você, eles nos amam. Se eles nos amassem, eles nos dariam a educação, não a formação, mas a educação. A base real da educação é a compreensão da verdade, de como nós funcionamos. Não é o conhecimento ou a especialização profissional. Eles nos deram a condição de fazer dinheiro, mas não nos deram a condição da vida em amor, da vida em liberdade, que requer a presença da inteligência. E inteligência não se aprende na escola. Inteligência se aprende no viver, na compreensão da verdade sobre quem nós somos. Nasce a inteligência, e isso nossos pais não puderam nos dar. Eu não estou desmerecendo o trabalho deles, eles fizeram tudo o que puderam por nós, mas o que fizeram por nós é o que eles conseguiram também fazer por si mesmos. Mas aqui é mais desafiador esse encontro. Aqui eu estou lhe desafiando a romper com a visão secular do mundo e, portanto, romper com a cultura dos nossos pais, dos nossos antepassados.
Não tanto essa cultura como nós conhecemos, mas essa cultura, sobretudo essa cultura psicológica. Temos que romper com isso. Faz algum sentido isso? O despertar da sabedoria requer a presença da inteligência. E a presença da inteligência requer a verdade, da compreensão de como você funciona. Veja que coisa estranha o que você está ouvindo. Eu acreditava que alcançar a sabedoria seria possível estudando muito os livros. Porque quanto maior a informação intelectual, mais conhecimento intelectual, mais sábio eu iria me tornar. Em geral é assim. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Você encontra pessoas muito cultas, mas carregadas de medo, carregadas de conflitos, carregadas de sofrimento e fazendo uso de substâncias para poder dormir, para poder lidar com a experiência do viver, porque vivem estressadas, ansiosas, deprimidas, angustiadas e fazendo terapias e psicoterapia e todo tipo de coisa. Então, o que é a verdade da sabedoria? É a verdade que nasce dessa inteligência. E essa inteligência é aquela que surge quando há uma compreensão de todo esse processo psicológico, porque está nessa base. Sem essa liberdade interna, que é a ausência das contradições psicológicas, dos conflitos internos, que o pensamento, sentimento, emoção, sensação e modo de perceber geram em nós. Sem isso, não há base para uma vida real, feliz, livre, inteligente e sábia. Romper com isso, com a ilusão, é romper com essa autoimagem. Essa autoimagem não é outra coisa a não ser o próprio ego, o próprio eu. Então, eu fiz a pergunta no início, vou dar a resposta aqui no finalzinho da fala. É possível, sim, uma vida livre da autoimagem. E, portanto, onde há esta presença da sabedoria, essa presença da liberdade, essa presença do amor. Então, você pode, sim, olhar para o rostinho da esposa e ela estará sempre bonita, porque você não vai olhar para ela com base em tudo de bom e ruim que viveu com ela, porque você não existe mais como alguém que nesse passado mais recente ou mais distante, você viveu sendo alguém, guardando imagens dela. Você não pode mais ter imagens do outro. Escute isso com atenção. Quando você se livra da sua autoimagem. Se você está livre da sua autoimagem, você não faz mais imagens do outro. Essa é a beleza. A boa nova aqui é essa. Você se permite estar na convivência com ele ou ela, mas é sempre a liberdade que determina, e não as escolhas que nascem desse fundo reativo do passado, carregado de imagens, de prazer e dor que vem do passado, que determina sua relação com ele ou ela. Aqui, a visão da verdade sobre você é a ausência desse mim, desse eu, desta autoimagem. E se isso está ausente, não há problema na sua vida. Até porque, a partir desse momento, essa sua vida não é sua vida, é a vida. A expressão minha vida é a expressão de um centro, de uma autoimagem. Não há tal coisa como minha vida, só tem a vida. A sua pergunta é perfeita quando você perguntou ontem, qual é o propósito da vida? Está aqui o propósito da vida. A vida é o seu propósito. A vida é o seu propósito.
Veja, quando eu digo a vida é o seu propósito, eu estou colocando esse seu, esse você, como sendo a própria vida e não separado dela. Então, a vida é o seu propósito. Quando há esta visão da vida, você não pergunta qual é o propósito. Já há uma compreensão do propósito. A vida conhece o seu propósito. É o sentido do eu, desse mim, dessa pessoa, em frustração, em medo, em sofrimento, em desordem, que tem essa questão. Essa questão não existe. É uma pergunta que o pensamento cria. Você é a vida quando o pensamento não está presente. Assim, você é esse propósito. A vida inclui, sim, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, tudo que é seu. Só que nada mais leva o título de meu, a nomeação de minha. Tudo é seu, mas nada é meu. Não sei se dá para compreender isso. Quando você é a vida, tudo é seu, mas não tem mais esse meu. Esse meu é muito exclusivo. Esse seu é inclusivo. Enquanto que o seu é inclusivo, o meu é exclusivo. Isso se desfaz quando a verdade está presente. E a verdade é a vida. E essa vida é você. E nesse você está o amor. Assim sendo, a sua casa, a sua família, o seu mundo, só não tem mais esse meu. Tá bom? É só isso. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.